Vamos falar primeiro do cangaço, a influência do cangaço aqui na região. Nós já falamos que o padre Biapina teve uma influência muito boa, inclusive com a construção de um açude. A coluna Prestes passou aqui aos arredores, mas o cangaço, ele andou dentro de Princesa, né? Andou dentro, literalmente, dentro da cidade de Princesa Isabel. Eu queria que vocês falassem um pouco dessa história do cangaço com Princesa, e depois a gente entra do cangaço com o Coronel Zé Pereira e vamos fechar com a Revolução de 30. Acho que antes de vocês falarem, os historiadores, é importante deixar claro o que era Princesa nessa época, né? A gente está falando da década de 20. Princesa compreendia todos esses municípios que hoje são cidades. Manaíra pertencia à Princesa, a Lagoa Nova, né? Isso. Manaíra, na época, a Lagoa Nova pertencia à Princesa. São José de Princesa também era vila de Princesa. Tavares, Juru, que na época chamava Barra, também pertencia à Princesa, e Água Branca também. Então, todos esses municípios eram o antigo município de Princesa. Então, quando se fala em Princesa, o cangaço esteve em Princesa, não esteve aqui dentro da cidade. Não chegou aqui na sede. Esteve no município de Princesa, né? Assim, quando eu falo cangaço, as batalhas e a presença mais importante de pessoas como o senhor Pereira, por exemplo, que a gente fala sempre Lampião, mas começou antes, né? Começou com o senhor Pereira. Senhor Pereira. Né? Lampião era um cabra de senhor Pereira. Historiadores? Eu acho interessante, pouco se fala, na história da Paraíba mesmo, pouco se fala no cangaço, parece que não tinha na Paraíba. Mas Lampião andava muito por aqui, assim, ele tinha uma amizade grande com Marculino, colocam ele na categoria de coiteiro, mas era amigo. O coiteiro, como eu tinha falado mais cedo, ele vai constrangido, vai por medo, mas a relação de Lampião com Marculino era de amizade. E Lampião ia lá para Patos de Irerê para jogar baralho com Marculino, para beber. E tanto ele respeitava a comunidade, como a comunidade respeitava os cangaceiros. E para ver a importância dessa relação, é tanto que quando Marculino assassina o juiz de Triunfo... Em 23. Dezembro de 23. Ele vai preso, e Lampião cerca a cidade e diz: se não soltar Marculino, ele invade e acaba com tudo. E ele solta o Marculino. Marculino não vi nem processo disso, não deu em nada depois. O processo até desaparece. Nessa época tinha essas maravilhas, né? Os poderosos tinham muito poder, realmente. Então, depois, em retribuição, quando Lampião fere seu pé, num combate lá ali na Serra do... onde tem as pedras do reino, né? Ali, Catolé? Belo Monte, por ali. São José do Belmonte. São José do Belmonte. Não, não foi ali em Conceição? Na Serra de Conceição, ali na divisa com Pernambuco. Ele leva um tiro ele tem um ferimento no pé, Serra do Catolé, eu acho, né? Aí ele fica bastante ferido desse pé. Até nos pesquisadores tem uma discussão que eu acho besta, que é se é pé esquerdo, se é pé direito. O importante é reconhecer que ele feriu o pé. O importante é que ele veio curar. Que ele veio curar aqui, né, na casa de Marculino. Aí vão buscar o Lampião, e ele passa 3 meses aí no saco dos Caçula, né, um sítio próximo de Passo Irerê. Se for pelos detalhes, porque os pesquisadores gostam muito desses detalhes. Onde bateu o tiro. Se quebrou o óculos de Lampião, quebrou qual foi o lado do óculos e tal, enfim, na hora que ele caiu. Ele primeiro, ele sofre o tiro, aí ele fica no meio do mato. Foi no final de março esse tiro, né? Ele fica no meio do mato até início de abril, coisa de quase 8 dias. Ele fica ali se escondendo dentro do mato e a ferida apodrecendo, né? Enfim. E ele é encontrado por um menino, né? Sim. Por um menino que chama o pai, e o pai o reconhece, e ele termina chamando os irmãos de Lampião, que vão lá e socorrem ele, levam ele para a Fazenda Abóboras. Inicialmente ele vai para a Fazenda Abóboras. Lá em Serra Talhada. A Fazenda Abóboras, em Serra Talhada, pertencia ao coronel Marçal Florentino Diniz, o pai de Marculino. Daqui a pouco a gente tem que dizer e onde Zé Pereira estava, essas relações, porque é importante lembrar essas relações desse povo aí, Marçal, Marculino, com o coronel Zé Pereira. Isso é em 23. Aí, veja só, levam para a Fazenda Abóboras. Lá na Fazenda Abóboras ele inicia os tratamentos. O coronel Marçal convida o médico Dr. Severino Diniz, que era parente dele, médico daqui de Princesa, né? chama, e Severino Diniz, mais outro médico que eles citam também, de Triunfo, iniciam esse tratamento de Lampião, os primeiros tratamentos, que ele estava bem debilitado, quase morrendo realmente, estabilizam a situação dele, aí levam ele para o Saco dos Caçula, né? E pronto, aí no Saco dos Caçula é que ele passa aqui
3 ou 4 meses, realmente de férias, né? Ele ficou aqui de férias durante esse tempo. Depois que ele entra no cangaço, eu gosto de dizer isso, é um lugar que ele residiu, que teve residência fixa, foi lá No Saco dos Caçulas. tratando desse pé. E tranquilo, né? E nessa época Tranquilo. você imagina a importância dele, assim. O tratamento que ele recebeu quase ninguém tinha nessa época. 2 metros tratado dele, ele não fica com sequela nenhuma disso. Ele estava para perder o pé e ele recupera Consegue totalmente. E, assim, Então, e é por causa disso, inclusive, Manuel, que as pessoas têm essa dúvida sobre essa relação de Lampião com Zé Pereira, né? Porque ele estava aqui no município de Princesa, não era dentro da cidade, mas estava no município de Mas, Princesa. Tiago, você há de convir que o coronel sabia disso. Claro. Tinha lógico. conhecimento Então, que- é por isso que eu estou dizendo, é preciso trazer o entendimento dessas relações. Quando, em 1905, o coronel Marculino, pai de Zé Pereira, morre, Zé Pereira sai do Recife, ele era estudante de Direito no Recife, vem para a Princesa para assumir a chefia política local e a chefia da família. Não é uma assunção assim imediata. Pronto, Marculino morreu, está nomeado Zé Pereira como um rei, né? Como acontece com um rei, né? A monarquia. Não foi assim. Quando Marculino morre, os Florentino, que eram uma família importante, Florentino Diniz, da qual pertencia o Coronel Marçal e o Major Floro, 2 irmãos ricos, importantes, pensaram de novo em voltar a mandar politicamente em Princesa, porque já tinha acontecido isso. Mas o Coronel Marculino tinha conseguido pacificar e se tornar a unanimidade política. Mas Zé Pereira vem tentar assumir essa chefia. Importante frisar, ele tinha 21 anos de idade. E, naquele momento, ficaram contrários, apareceu gente que queria tomar posse. Zé Pereira vai à capital paraibana comunicar ao governador Valfredo Leal que ia tomar de conta de Princesa e ia ser o chefe político. O governador ponderou que ele era jovem, não conseguia e tal, mas me deu uma oportunidade. O governador deu a oportunidade, ele volta para a Princesa para chefiar aqui, e quem pacifica essa situação é o Coronel Marçal. Quem é o Coronel Marçal? O Coronel Marçal é cunhado de Zé Pereira. O Coronel Marçal casou com a irmã de Zé Pereira. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar Zé Pereira... Quieto. Não, vamos deixar Zé Pereira comandar, vamos testar ele. Se ele der certo, ótimo. Se não der, a gente bota outra pessoa. E Marçal tem autoridade na época. Marçal tinha autoridade. Ele era um dos mais importantes da família Florentino, que queria tomar de conta politicamente de Princesa. E eles escutam o Coronel Marçal, e Zé Pereira mostra habilidade e realmente toma de conta de 1905, assim, se consolidou mais de 7 para 8, até 30, né, até quando tem a revolta. Então, ele tinha essa dívida de gratidão com o Coronel Marçal, cunhado dele. Ou seja, Marculino, filho do Coronel Marçal, era o quê de Zé Pereira? Sobrinho dele, porque o Coronel Marçal era casado com a irmã. Então, essa amizade de Lampião com Marçal e Marculino, alguns livros contam que foi o senhor Pereira que apresentou o Coronel Marçal, mas não foi, na verdade não foi. Desde menino, desde criança, Lampião andava na Fazenda Abóboras com o pai era almocreve, vendedor, em nome de burro, né? E Lampião acompanhava o pai. Lampião, inclusive, era citado como um grande adestrador de animais, e o Coronel Marçal já conhecia Lampião criança, assim, já o respeitava, inclusive, pela inteligência que ele tinha, porque ele era um menino falante e tal. E então eles já se conheciam. Depois, quando ele vem encontrar com Lampião cangaceiro, no grupo de senhor Pereira, ele já sabia quem era a pessoa, né? Ele é apresentado a Lampião como cangaceiro. E nasce essa amizade, e parece que existe, um acordo não público e não formal, não oficial, mas um acordo que ficou evidente. Tudo bem, do Coronel Zé Pereira com o Coronel Marçal ou com o Marculino. Se vocês querem manter essa relação com o Lampião, que ele não nos cause transtorno nenhum, que ele não em nenhum momento invada nossas terras, a terra de princesense, fazendas nossas, mata animal nosso, coisas dessa prática que o cangaço fazia. E esse acordo vingou. O Lampião, quando estava por aqui, nunca invadiu terra daqui, da região, nunca matou ninguém, nunca permitiu que estuprasse ninguém, não havia violência, esse acordo vingou. Realmente existia paz aqui com o cangaço. Então, era esse acordo que existia. Agora, não existia uma relação direta de Zé Pereira com Lampião. Era uma relação indireta, né? E, assim, por respeito que Zé Pereira tinha ao Coronel Marçal. E eu estou dizendo isso, não é me furtando, assim, porque eu sou bisneto de Zé Pereira, me furtando dessa relação. Se essa relação existisse, ela seria completamente natural.
Era muito comum a relação de Lampião com grandes coronéis do interior do Nordeste. Deixa eu ver aqui os historiadores sobre esse tema, sobre essa relação. Agora é outro né? lá. Se ela realmente existiu ou não existiu, porque um fato interessante é que se a carta do Juazeiro, se a entrevista do Juazeiro for verdadeira, o único dos coronéis que Lampião cita na região é o coronel Zé Pereira. Inclusive cita com ódio. E depois disso, saiu atacando tudo quanto era a terra. E ele, inclusive, ele conhecia de fato as terras. Ele ia certo, aqui é a fazenda de Zé Pereira. Então ele pintou e bordou depois dessa mágoa, depois dessa raiva. Queria ouvir os historiadores sobre isso. Olha, Humberto, eu acho que essa questão de Lampião com o coronel Zé Pereira é uma questão que Lampião dá esse depoimento, né, não tem nenhum registro por parte do coronel em relação a essa aproximação dele com Lampião. A história que a gente viu contar e que conhece é que nunca houve essa intimidade entre eles, ao ponto de Lampião dizer aquilo tudo que ele diz na entrevista e a gente achar que por ele dizer, o coronel tinha essa intimidade com ele. De uma forma que Princesa nunca levou isso muito a sério, porque Princesa conheceu o outro lado do coronel, o coronel que combateu o cangaceirismo, o coronel da revolta de 30, né, da mobilização. E o que é que acontece? Da revolta de 30. E isso nunca ficou tão claro assim para a Princesa. A Princesa nunca levou isso muito a sério, porque Lampião tem aquela história lá, herói ou bandido, né? Não é, Tiago? Herói ou bandido? Então, acredita em quem nessa história aí? Acredita-se no coronel, que nunca teve essa relação com ele, é o que ficou registrado diante da família, diante da história oral, ou acredita em Lampião, que tem todo esse histórico aí de herói, de bandido, enfim. Então, a Princesa nunca levou isso muito a sério e a gente nunca propagou essa questão à frente, porque nunca ficou tão claro. Antes de Emanuel falar, eu queria... Deixa eu só fazer uma pergunta dentro da fala de Emanuel. Então, em todos os achados sobre Cangaço e sobre Zé Pereira, o único documento oficial é essa fala, essa entrevista... A carta. Essa carta, a entrevista de Lampião lá no Juazeiro do Norte. É isso. Somente. Mais nada. É que eu queria perguntar aos historiadores. Se a única coisa que faz a ligação Lampião Zé Pereira é essa entrevista. E ele diz, na entrevista ele diz, a quem eu fiz tantos favores, uma coisa desse tipo, né? A quem eu fiz tantos favores. Aí eu pergunto, e quais são esses favores? Pois é, não tem registro. O registro que tem é a reação do coronel quando Lampião invade a cidade de Souza. Né? O coronel reage bravamente, porque era amigo do pessoal lá da família, que Lampião pintou e bordou lá nesse ataque que teve, montou nas costas. Mas vocês sabem que esse ataque ele foi projetado lá dentro de Pato de Irerê. Exatamente. Né? Lampião estava exatamente nesse tempo do tiro no pé. Do tiro no pé. E Zé Pereira estava na capital paraibana exercendo o mandato de deputado, vivia mais lá do que aqui, inclusive. No dia do ataque estava lá, né? Se essa história tivesse vazado do ataque a Souza, Zé Pereira teria contido isso, Tiago? Vamos para a história do Si. Então, eu acho que ele não iria permitir. Ele reagiu de imediato contra Lampião. Então, ele se tornou, inclusive, líder da Polícia Militar no interior do Estado. Comandante da Polícia Militar no interior. Aí eu pergunto a vocês, depois do caldo ter azedado, embora não se tivesse acordo, Lampião não perturbou aqui, ele não conseguiu atacar os princesenses, que o coronel... Aí o coronel Zé Pereira, ao invés de uma conversa, passou a combatê-lo de forma armada. A coisa fica tão grave nessa relação que tem uma hora que o Zé Pereira ordena uma batalha, uma luta contra o cangaço, e alguém da polícia diz ao coronel, mas se a gente for a Patos de Irerê, terra de Marculino, essa frase é muito famosa, mas é importante lembrar, se a gente for a Patos de Irerê encontrar Lampião escondido embaixo da cama de Marculino, aí ele diz, mata Marculino primeiro. Professor Emanuel. É sempre polêmico falar de cangaço. Mas eu quero a polêmica mesmo. Mas né? a história é escrita pelos vencedores, né? É difícil identificar manchas em biografias de pessoas como o coronel, como quem estava à frente do poder, porque tudo que se produzia de documento e de matéria jornalística qualquer coisa, passava por eles eram os donos de tudo.
Principalmente nessa época, o coronel era o grande senhor, aqui funcionava como um principado, ele mandava em tudo, sabia de tudo. Eu acho que a relação dele com o cangaço é mais forte do que aparenta, até pelos processos que eu vou encontrando. Ele podia até fazer vista grossa, mas ele só ataca os cangaceiros depois que o ataque de Souza dá muito errado. Antes ele recebia armas. Se aquele ataque tivesse passado por Souza, da forma que foi os outros ataques, que Lampião chegava continuava. Antes, tivesse pedido ali um dinheiro e a população de Souza tivesse dado dinheiro, provavelmente continuaria a relação porque realmente de omissão, né? Saiu do nível, e Lampião não estava em Souza. Provavelmente saiu do nível porque Lampião não estava. Lampião não estava. Os irmãos dele que não tinham. Se Lampião tivesse essa bagunça, essa baderna lá. Lampião era muito articulado e sabia articular. Souza é uma cidade grande. Tanto que quando ele sai dos lugares, rapidamente ele forma outro bando e tem quem forneça. Como é que uma pessoa, naquele tempo, com dificuldade de comunicação, forma um bando grande e tem fornecimento de arma e munição rapidamente? Ele era muito articulado. E quem vendia arma e munição não era pessoas, comerciantes pequenos, não eram. Era gente grande. Então ele tinha essa relação com pessoas grandes e Lampião tinha essa grande vantagem. Ele não dizia o nome, ninguém sabe até hoje quem fornecia armas a Lampião. Ele não falava, quando ele levava, ele tinha 1 ou 2 homens de confiança que ia buscar essas coisas, o bando não sabia como é que chegava a ele quem fornecia. E é uma dessas sacadas dele, e por isso que se confiava tanto nele. E só um parênteses com relação ao vendedor de armas. Tem um único depoimento de um cangaceiro, em 1927, ele é preso, agora não lembro o nome do cangaceiro. Um depoimento perante a polícia militar, que a polícia pergunta a ele, questiona ele, quando vocês conseguiram essas armas, e ele diz, nós recebemos do coronel Marcolino de Patos, ele chegou a cavalo e nos entregou essas armas e munições. Não sei se você lembra desse depoimento. Sim. Então talvez o único depoimento de um cangaceiro entregando quem foi que entregou as armas a Lampião. Fala o nome de alguém, né? Que é num depoimento oficial à polícia. E era muito, principalmente, porque eu identifico muito, Humberto, é que antes de Souza, o cangaço funcionava como uma arma política. Então já começa com o senhor Pereira, né? Ali é uma briga política e eles continuam nessa vertente. Lá depois... O ataque à Catolé do Rocha, que foi um ataque forte contra a de Valdevino Lobo, contra a fazenda lá deles, inclusive Lampião, foi um ataque comandado pelo senhor Pereira, mas Lampião estava nesse bando. Estava Lampião e estava Jesuíno, que era o cangaceiro aqui de Pombal. Né? E foi uma situação que aí já começou a gerar um certo alerta das forças policiais. E a presença de Lampião na Paraíba era muito forte. Né? O registro fala-se pouco, mas ele bagunçou muito por aqui. Muito. Aí eu vejo, pronto, tem um documento que eu encontrei, um processo que um cangaceiro foi preso, daí um cangaceiro de senhor Pereira, ele faz, a última vez que você viu o seu chefe, onde ele estava? Daí ele diz, eu não lembro o lugar, mas não era aqui, mas ele diz, ele estava lá com Marcolino, irmão de Zé Pereira, e outro cara. Eu digo, olha, eles tinham umas relações, os poderosos com os cangaceiros, só que vai se desequilibrando. Aí sim, quando os cangaceiros vão ficando mais truculentos, aí esse pessoal vai se afastando cada vez mais. E Lampião vai ficando cada vez pior. Quando ele vai ali para a região de Sergipe, de Alagoas, da Bahia, aí vira o Lampião que... Vira o cão. Vira o pronto. Sobre a entrevista, tem um texto interessante sobre aquele nosso amigo lá de Cajazeiras, que sempre vem com um cara de cangaço, professor lá de Cajazeiras. Ele fez um texto sobre a entrevista de Lampião, lá em Juazeiro. Ele faz uma avaliação sobre a personalidade de Lampião, o que é que Lampião queria transpor. Não, Zé Tavares não. Zé Tavares do Pombal. Do jovem, que sempre vem, aqui esqueci agora. Aí ele faz uma avaliação sobre o que Lampião queria transparecer com a entrevista, porque ele chega lá em Juazeiro, com a entrevista não somente, mas com a presença dele em Juazeiro. Ele chega lá tomando atitudes que ele não tomava antes, procurando alguém para poder dar entrevista, distribuindo dinheiro. Ele vai para a janela de uma casa e joga dinheiro para as crianças. Ele diz na entrevista que queria abandonar o cangaço, se tornar comerciante. Naquela chegada, a briga de fato com o Zé Pereira já era nítida já. Já. Quando ele chega no 24, Juazeiro, né? É em 26, 2 anos depois. 26, ele já está um astro do cangaço. E né? depois dessa questão de Souza, ele não encontrou mais sossego aqui na região, não é isso? Porque o coronel Zé Pereira, que detinha a maior força armada da região,
começou a Por exemplo, atacá-lo. na verdade é assim, alguns historiadores entendem mal, pensando que Zé Pereira tinha uma milícia pessoal que lutava contra Lampião, na verdade não era. Essas pessoas de Princesa estavam alistadas à polícia militar, então era oficial realmente, era uma força oficial. Na época só existia batalhão de polícia na capital paraibana e em Campina Grande. Zé Pereira conseguiu a instalação do batalhão de polícia do interior em Patos e trouxe a polícia para a Princesa em 24, inclusive tem uma foto aqui no Palacete da polícia chegando aqui. Zé Pereira se tornou oficialmente nomeado pelo governador Solano Lucena comandante das forças volantes no interior do estado da Paraíba. Então, Ronco Grosso se torna oficial da polícia, Luiz do Triângulo se torna oficial da polícia, Tocha se torna oficial da polícia, esse monte de cabra tudo ex-cangaceiro, que era ligado a Marculino e tudo, porque o que é que acontece? Zé Pereira chega e diz, olha, a partir de hoje eu não quero mais cangaceiro nas terras princesenses. Manda dizer a Marculino. Não quero mais cangaceiro. Quem ficar com o cangaço, legaliza. Quem ficar a favor do Lampião vai ser meu inimigo. Quem quiser se legalizar, vira policial. Legaliza. É aí que Clementino Queller vira policial também. É essa a questão, porque Clementino Queller era cangaceiro. Cangaceiro e cangaceiro Vira de frente, policial né? pelas mãos do coronel Zé Pereira. E com os mesmos métodos do cangaço, né? Então, Ele traz quando- também para a polícia. Não, muda a farda, né? Então, quando o cangaceiro, o famoso cangaceiro Meia-Noite é morto nas terras isso que eu queria princesenses... saber. Ele foi quando morto aqui em Princesa. Foi morto em Princesa por Ah. Ronco Grosso e Tocha, lá no Saco dos Caçula. Homens de Zé Pereira. Homens de Zé Pereira, legalizados. ele é morto sob o argumento do Estado, né? Sob a proteção da lei estadual. Porque a quem atacou Meia-Noite foi a força do Estado. A força policial legalmente armada, né? Ronco Grosso e Tocha eram policiais sob o Legalizado. sob o comando hierárquico Pereira. de Zé Pereira, né? Que era o comandante das forças volantes do interior, A né? linha que separa No- o no- cangaço no- no da- microfone, professor. É muito tênue. Microfone para a gente. A linha que separa o cangaço da polícia nesse período é muito tênue. Os ataques, você não sabia se era pior encontrar com um grupo de cangaceiro ou com um grupo de policial. policiais. Você ia apanhar do mesmo jeito. Vamos avançar um pouco. Vamos Zé lá. Pereira, ele legaliza boa parte dos cangaceiros, passa a ser homens oficiais, comandado por ele, a força do Estado em Princesa, e essa força lá na frente termina virando contra o Estado. Como foi que se deu isso aí? E outra coisa, uma força preparadíssima, né? Porque tinha homens que não temia a vida. Muito experiente. Muito experiente, que conhecia a Caatinga como ninguém, e o resultado para a força policial de forma oficial, né? As duas eram oficial, mas uma mais que a outra, era triste o resultado. Né? Foi trágico. Foi trágico. né? Quando Zé Pereira começa a guerra, ele já tinha homens preparados, porque vinham preparados desde o combate ao cangaço, desde 24, né? Tinha armas, né? Armamento e munição. Então, conhecimento de estratégia militar. E o conhecimento- terreno era o sertão que ele Era conhecia. ele que conhecia o O terreno. coronel tinha uma rede de informante grande também. Demais também, é natural e é obrigado a ter, né? Numa guerra, A né? inteligência funcionava bem, né? Então ele tinha, assim, claro que durante a guerra isso não bastou, né? Não bastou. Ele foi preciso ter financiamento, foi aí que entrou a família Pessoa de Queiroz, que a gente vai ter que falar deles, né? Que foram os grandes articuladores da guerra, incentivadores do rompimento de Zé Pereira com João Pessoa e também financiadores de grande parte da batalha. Eu né? quero ver de vocês, começar pelos historiadores, por exemplo, Pereira era uma força, era um braço do Estado, era que o Estado utilizou para poder combater o cangaço, que perturbou Souza, via perturbando a região. O fato de Souza, o Estado se propôs, não poderia se espalhar aqui na Paraíba, né, porque foi um assunto extremamente grave, e aí municiou Zé Pereira. Zé Pereira formou o pessoal, e aí eu quero saber quando começou a esse caldo entornar. Qual Mas, foi o ô, assunto? Humberto, você falou para os historiadores, mas eu sou meio chato, né, nas intervenções. Não, mas eu vou Mas chegar. olha, é bom voltar atrás um pouco para Volta. poder você entender que em 30, por que Zé Pereira tinha essa força toda, né? Ao ponto de aceitar brigar com o governador do Estado. Em 1915, foi eleito Epitácio Pessoa senador da República. E um dos grandes articuladores desta campanha foi o coronel Zé Pereira. Zé Pereira fazia parte dos famosos Jovens Turcos, que era um grupo de jovens na época, que eram as mentes pensantes do grupo epitacista. Eles eram muito amigos, né? Muito amigos eles eram, eles tinham uma relação muito próxima. É tanto que quando o Epitácio Pessoa foi presidente da República, um dos grandes visitantes que Epitácio recebia no Rio de Janeiro era sempre o coronel Zé Pereira. É tanto que Zé Pereira fez uma estátua em homenagem a Epitácio Pessoa,
que ainda está aqui de pé, na frente desse palacete, em bronze, que é a única estátua de corpo inteiro de Epitácio Pessoa no Brasil. Então, Zé Pereira criou essa força desde 15, então não nasceu em 30 essa força dele. Ele chegou em 30 muito fortalecido, né? Em 30 ele era considerado o coronel mais forte do interior do Nordeste, né? Para poder a gente entender como ele entrou nessa guerra, né? É isso que eu quero entender. Ele chega em 30 forte, ele já tem uma base muito forte. A briga, quando ele começa a montar essa questão, essa força policial para combater o cangaço, para proteger o sertão, não existia a questão do rompimento com a briga com o Palácio. a briga começou na formação da chapa da sucessão de João Suassuna, 28, né? em 28. Que aí ele tira João Suassuna. Porque João Suassuna apresenta ao coronel Zé Pereira: olha aqui vai ser a minha chapa, a chapa que vai me suceder. O meu governador é fulano, Júlio alguma coisa. Meu primeiro vice-presidente, você, Zé Pereira, e meu segundo vice-presidente, José Queiroz, eu acho, José Queiroz, alguma coisa assim. Era 3J, a chapa dos 3J. Acho que era o Queirogas ali acho que alguma coisa. Aí Zé Pereira disse: muito bom, e obrigado pela lembrança. Aí ele diz: vou apresentar a chapa Epitácio. Epitácio estava fora do Brasil. Aí vou apresentar a chapa Epitácio. Zé Pereira disse: se você apresentar, ele vai desfazer a chapa. Não é essa chapa que ele quer. E, na verdade, né, nesse período, Epitácio já estava lá em Aias, né? E na Paraíba estava correndo a revelia, né? Não tinha nenhum parente dele à frente. Já tava... Os grupos já estavam se organizando. Né? Então, era uma questão de tempo para esse poder de Epitácio na Paraíba ser desfeito. Então, ele percebendo isso, disse: não, vou botar alguém de casa. E não tinha ninguém mais de casa para Epitácio botar do que João Pessoa, porque foi criado por ele. Lembrando que os Pessoa de Queiroz queriam também, não, né? E daí o ciúme dos primos dos Pessoa de Queiroz. Pernambucanos. Porque, se você for ler as cartas, eles chamavam Joca. Tio só dá os melhores cargos a Joca. Tio botou Joca, aquele negócio de ciúme de família. Então, o Joca era dentro da casa de Epitácio, e Epitácio tratava ele diferente mesmo. Era um sobrinho diferente. Saía de topo em topo. Ele nunca foi crescendo de baixo para cima, ele já saiu. Não foi por meritocracia, não, né? Aí a ideia de Epitácio: pega João Pessoa de um tribunal militar, que ele era juiz, para botar no governo da Paraíba. Ele vai de um lugar que se manda e se obedece, para um lugar que você tinha que negociar com coronéis que tinham poder, né? Mais do que tinha um Estado. Então, e eu acho que o João Pessoa não tinha noção do poder de um coronel. Que foi uma coisa da época do início da Primeira República. Ele sabia o que era ser, né? Porque não tinha ninguém mais coronel do que João Pessoa. O que é que os governadores faziam? Depositavam todo o poder na mão de um coronel, e o coronel devolvia em votos. É tanto que Epitácio, em 15, tira 100% dos votos aqui em Princesa. E isso é uma característica do coronelismo e do poder dessa época, das oligarquias, desse jogo de poder. Política dos governadores, grandes oligarquias e coronelismo, trabalhava junto o tempo todo e alimentava essa máquina que os perpetuava no poder. E assim, a política do café com leite lá, que no meio disso entra Epitácio, numa brigazinha lá entre Epitácio e se torna mais poderoso ainda, tanto que ele ocupou o topo dos 3 níveis de poder, né? Executivo, legislativo e judiciário, foi ministro também. Então, quando ele indica João Pessoa já tinha um problema com Zé Pereira, né? E com o João Suassuna também. Ele já tinha uns desafetos. Aí vamos lá, o parênteses. E ele era rancoroso. Que é importante dizer que desafetos. Esses desafetos, Agi, eram antigos. Um deles está aqui onde nós estamos. São 2 desafetos. Eu vou contar primeiro o de Monteiro. Na cidade de Monteiro, 1921, 22, 23, não sei exatamente o ano, na mesa de rendas da cidade de Monteiro, que era a antiga coletoria, trabalhava na mesa de rendas um cunhado de Zé Pereira, Inocêncio Nóbrega. E trabalhava também nessa mesma mesa de rendas o pai de João Pessoa. Fugiu o nome dele agora. Que não era dos Pessoa, era dos Cavalcante, né? Dos Araújo, enfim. Albuquerque, isso mesmo. O pai de João Pessoa. E num jogo de gamão, eles se desentendem e Inocêncio Nóbrega dá uma tapa na cara do pai de João Pessoa. Quem é Inocêncio Nóbrega? Cunhado de Zé Pereira. João Pessoa ficou sabendo. O cunhado do coronel Zé Pereira bateu na cara do meu pai. 22, 23. Guardou esse rancor. Depois vem um crime que é praticado na cidade do Recife,
o assassinato do médico Bandeira de Melo. Bandeira de Melo Filho. Praticado por Epitácio Pessoa de Queiroz sobrinho. Epitácio. Um dos irmãos Pessoa de Queiroz. João Pessoa, José Pessoa de Queiroz, Epitácio Pessoa de Queiroz, eram alguns irmãos. Sobrinhos de Epitácio Pessoa. Ele mata o médico Bandeira de Melo, que era casado com outra sobrinha de Epitácio, prima legítima de João Pessoa. Prima queridíssima de João Pessoa. Aí Epitácio mata o marido da prima querida minha e foge para a Princesa Isabel para ficar sob a proteção do Coronel Zé Pereira, para não ser preso. Epitácio veio para a Princesa. Aí já tem a tapa. Já tinha tapa. Já tinha tapa. E o Depois vem o crime. Deixa eu falar um pouquinho dessa vida. Pega o microfone. Para que se perceba, Microfone. Para que se perceba as relações do poder e o poder que essas famílias tinham, é muito interessante falar desse assassinato. O Epitácio, quando mata o Bandeira Filho, ele vai preso. Ele primeiro foge, né, vai para uma casa, depois se entrega. E a família, apesar de muito poderosa, não consegue habeas corpus, porque tudo pesa contra ele. Todas as testemunhas dizem, não tinha. Ele fica dizendo que recebeu um bilhete dizendo que a esposa dele estava tendo um caso com o compadre dele. Eles, todo final de semana, iam almoçar numa chácara, perto ali do Recife. Uma chácara que era do Epitácio. Aí, os caseiros, as damas de companhia diziam, não tinha nada disso, é impossível. Então, tudo pesava contra ele, mas eu acho que era uma jogada jurídica para ele sair da cadeia. E as mulheres ficaram com muita raiva disso, porque estava... expondo, né? Não, e queimando a honra delas, né? Uma mentira, né? Aí, o que é que acontece? Ele vai preso e não consegue esse habeas corpus, só que um dia o juiz tira uma licença e entra outro. E ele consegue uma audiência com esse juiz. E um militar o conduz lá ao tribunal, e o juiz concede o habeas corpus e diz, olha, pode soltar o rapaz, eu concedi. E o militar diz, não, minha ordem é para trazer ele aqui e voltar com ele. Daí o juiz faz, então volte, ligue para o seu superior, que aguarda aqui. Quando o militar vai ligar para o superior, o Epitácio foge. O cara com habeas corpus, porque sabia que o negócio dele estava feio. Daí as manchetes, não se sabe se foi para a Europa ou para o interior da Paraíba. Aí é interessante que eu acho, quem traz o Epitácio aqui para a Princesa? O juiz que concedeu o habeas corpus. Esse juiz, quando volta para o Recife, ele quase que é apedrejado na rua, ele se esconde no escritório de advocacia para não apanhar. Porque é engraçado, todo mundo ficou comemorando a prisão de um sobrinho de Epitácio. Todo mundo disse, o que é que se dizia? Finalmente um sobrinho de Epitácio Pessoa foi preso. Um poderoso é preso. Imagine o que é que esses caras... Eu acho que eram os playboys que saíam pintando e bordando Eles na eram cidade, muito ricos, porque né? tinha as costas quentes, né? Aí, finalmente, um sobrinho de Epitácio foi preso. Aí ele vem para cá e começa outra pendenga aqui na Paraíba. Porque ele não vem escondido, né, para cá. Ele fica aqui publicamente, todo mundo sabe que ele está aqui no começo protegido. é escondido, No só começo se mas se depois. descobre... Mas também ele ficou fora de alcance, ficou tanto fora. da polícia, Mas o né? governador da Paraíba é cobrado a mandar prendê-lo, porque ele é um foragido da justiça. E o governador se exime, não posso fazer isso, eu vou fazer isso, o cara está protegido por Zé Pereira, o coronel Zé Pereira, meu aliado político e tal. Então fica essa situação, né? E na época tem um promotor aqui que quer abrir o processo, que eles queriam o quê? Que abrisse o processo aqui, porque na Paraíba eles tinham mais poder. O coronel pega e transfere o promotor. Aí o cara passa aqui, acho que uns 4 anos, a família é tão poderosa que o processo é no Recife, eles transferem, revoltante para elas, que as duas, a viúva e a esposa do Epitácio, vão embora para o Rio, porque ela fica sem... De outro lado da briga, né? Ou seja, ficou do lado da viúva. Fica contra Epitácio. Fica contra os Pessoa de Queiroz. Aí, né? neste meio tempo, para o Epitácio não ficar incomodando na casa do coronel... Aí José Pessoa de Queiroz, né, o irmão de Epitácio mais velho, que era o chefe da família, o pai já tinha falecido, vem a princesa visitar o irmão que estava hospedado na casa do coronel Zé Pereira e diz a ele, né, acho que é constrangedor você ficar aqui na casa do coronel, incomodando e tal, eu vou construir um lugar para você ficar escondido aqui, foragido, né, e constrói essa casa, constrói esse palacete. Isso em 1923, período ali da renovação arquitetônica das capitais, tanto na Europa... Efervescência, em 1922, né? Foi lá. Aí faz isso estilo novo, né? Novo, lindo. A cidade toda, as casas estilo português, ombro a ombro, colada.
se hoje ele ainda é imponente, Imagina imagina na época, né? Tem um documento que o Richomé Barros escreve, que o Zé Américo, quando vem aqui, na visita de João Pessoa, no início de 30, ele pede para vir aqui, para ver a estátua de Epitácio e para ver o Palacete. Agora, você imagina João Pessoa recebendo a notícia lá no Rio de Janeiro, na época que ele era juiz, né? Olha, o assassino do marido da sua prima está lá em Princesa, protegido pelo Coronel Zé Pereira. Olha, João Pessoa, acabaram de fazer uma casa para ele, uma mansão lá em Princesa, no meio da rua, ele está lá, morando nessa casa. Você imagina? Frente à Chegou a a raiva pergunta, crescendo, né? chegou a pergunta